Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a leitura de um texto de Roberto Amaral, publicado em maio de 2021. Roberto Amaral é cientista político e foi ministro da Ciência e da Tecnologia entre 2003 e 2004, portanto, no governo do Lula. É um cientista político consabidamente de esquerda, né? E exatamente por isso eu escolhi o texto, porque o texto faz uma reflexão de uma lacuna da esquerda em relação ao processo que nós estamos vivendo hoje de militarização da política. Processo esse sobre o qual eu venho falando há muito tempo. Antes de começar a leitura do texto, eu vou ler um outro texto publicado pelo professor da UFRJ, também de esquerda, autorizado Chico Teixeira. Ambos os textos são textos muito bons, muito bons. É preciso parar no Brasil. Logo que essa falsa direita se posicionou no campo, ainda no período da Dilma Rousseff, em que eles falavam que era preciso evitar qualquer autor de esquerda, como se a esquerda nunca falasse a verdade, evidentemente que isso é a postura mais embusteira que há de existir sobre a face da Terra em termos de pesquisa acadêmica. O fato de você ser de direita não garante que você diga a verdade. E o fato de você ser de esquerda não garante que você só diga mentira, né? Então, a leitura acadêmica dos fatos que acontecem e dos textos e a interpretação que se faz, isso não é uma questão de direita ou de esquerda, né? Há fatos, e esses fatos podem ser lidos e interpretados de formas distintas. A direita brasileira, essa que está aí, ou aquilo que vem se chamando de direita, primeiro que não é direita coisa nenhuma, ou é uma falsa direita, não é? Porque ela usa todas as técnicas antigas da esquerda. Quando eu digo técnicas antigas, são aquelas técnicas que nem a esquerda moderna usa mais. Portanto, são as técnicas do século XIX, século XX, início do século XX, até a década de 60, ela está parada no tempo, né? Os militares estão parados no tempo. Então, hoje o Brasil ele tem as faces da falsa direita. Essa falsa direita ela tem ela é como se fosse um Janus trifronte. Ela tem o militarismo, ela tem o olavismo e ela tem o bolsonarismo. Essas faces são faces que atuam de forma completamente independentes, mas elas atuam de modo intercambiado, né? Em 2016, eu havia dito que o Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT. Confirmou-se. E que o governo de Bolsonaro, o futuro governo, traria de volta a esquerda. É exatamente o que está acontecendo. O desastre foi tão impressionante, a violência, a gravidade, a falta de planejamento, tudo. Foi tão impressionante que uma esquerda que é muito bem articulada pelo Brasil inteiro, e o Lula, conforme eu falei em programas anteriores, que é a única liderança que consegue congregar setores de direita e de esquerda no Brasil, ou de centro, retorna, não é? Evidentemente que, dado o descalabro da situação atual, está havendo um grande consenso em torno da figura do Lula. Quanto a mim, isso traz problemas muito sérios. Muito sérios. Mas, enfim, o que nós temos hoje como realidade política?
nós temos uma direita que, exatamente pelo retorno da esquerda que ela ajudou a trazer, vai continuar sendo alimentada exatamente porque essa esquerda volta ao poder. E essa esquerda vai trazer de volta aquela visão retrógrada que eles tinham na época do governo. Dos governos do Fernando Henrique, da Dilma e do Lula. Bem, então o Brasil entra num quadro de conflito ideológico muito sério e que não vai ceder com essa eleição. Esse conflito vai se prolongar, conforme eu havia dito, antes do Bolsonaro ser eleito. Nós vamos ter uma questão aqui ideológica gravíssima, permeando o seio brasileiro, pelo menos até 2030, no mínimo. Bem, vamos aqui aos textos, para a gente fazer uma reflexão. O texto do autorizado Chico Teixeira fala o seguinte, abre aspas, a busca de um acordo político para a atual crise político-institucional brasileira é urgente. O diálogo com o Congresso Nacional, com os partidos políticos e os tribunais superiores está em curso. Deve-se com urgência buscar a sociedade civil, em especial os sindicatos e as representações populares, vítimas do desemprego e do descalabro econômico, para ampliar a capilaridade de tal esforço. No entanto, buscar um diálogo com os militares, como se fossem atores políticos autônomos, me parece um erro abissal. E um vício tremendo de outros tempos, de outra república, morta de morte, assassinada por tal vício. Militares são uma categoria socioprofissional como qualquer outra na república. Reconhecer neles um mandato, ou pior, uma tutela, ou o decaído poder moderador do imperador, em parte e fundamental, é parte e fundamental da ideologia ou da farsa militarista que subjugou as diversas repúblicas aos próprios interesses militares ao longo da história republicana brasileira. Os últimos episódios dessa história foram o Twitter do comandante do Exército e o lamentável desfile dos candidatos à presidência da República na sabatina escolar do mesmo. Uma república democrática e livre não está subordinada aos vetos de nenhuma instituição ou autorizações de grandes eleitores, autoqualificados, que impõem seu selo como se fossem a velha Inquisição. Na República, quem decide, como disse o poeta, em ti quem mais ordena é o povo, a vontade popular, sem peias, sem travas ou medo, seja de gritos ou sussurros, de golpes ou saberes. Fecha aspas. Veja bem, isso que o autorizado Chico Teixeira está falando, alguns estudiosos estão apontando. Eu já perdi a conta da quantidade de programas que eu fiz sobre isso. Vou repisar. Desde o século XIX, aliás, desde o século XIX, quando o Império, a independência, esse ano se comemora os 200 anos da independência, os 200 anos de uma fraude, de um embuste histórico. Desde o século XIX, aquilo que se chama independência só foi possível ser feita porque aquilo foi um golpe de Estado, colocando no poder elites, oligarcas, completamente comprometidos com seus próprios interesses, financeiros, políticos, institucionais, seja lá o que for. Aquilo que se chama Exército Brasileiro foi desmontado por um grupo chamado Regresso Conservador. Ou seja, havia um exército, havia uma força armada, havia um exército e uma marinha, não tinha aeronáutica, não é? Eles foram desmontados literalmente.
E em seu lugar emergiu alguma coisa que vai ser o Exército de Caxias. Aliás, Caxias ganha o título exatamente em razão desse desmonte, dessa operação fraudulenta. Então, o Regresso Conservador cria uma milícia privada de fazendeiros, de banqueiros, de industriais, de interesses nacionais vendidos aos interesses internacionais. Uma milícia que se utiliza dos armamentos e da infraestrutura que existia, daquilo que poderia ser entendido como forças armadas naquela altura, e essa milícia passa a ter um papel político. Qual é o papel fundamental político dessa milícia? Travestida de força estatal, ela tem a função primordial de assegurar a perpetuação daquela elite política no poder. Pronto. Isso é o início do imbróglio. A partir deste momento, então, o exército, os militares, ou aquilo que vai se chamar de militares, depois da ação do regresso conservador, eles são criados com uma finalidade política, de manter cabresto político e de manter uma elite. O que vai acontecendo com o passar do tempo é que esses mesmos militares que estão servindo a uma elite política, eles mesmos resolvem que eles são a elite política e começa a haver uma briga interna dentro das próprias forças e dessas forças com a elite política, né, para controle do Estado. Veja que a deposição de Dom Pedro II representa exatamente a vitória desse grupamento militar, junto com uma parte da elite, aonde os militares dão o golpe da República. Daquele momento em diante, com o auxílio de Rui Barbosa, que os coloca na posição de poder moderador, né, eles passam a atuar como poder moderador. Eles não estão simplesmente tutelando o Estado. Eles querem ser o Estado. Eles passam a ter um projeto de poder privado, militar. Isso atravessa toda a história da República Brasileira. Então, o texto do autorizado Chico Teixeira fala exatamente isso. Qual é a lógica na busca de um acordo político? Veja bem, o Brasil está quebrado. Não que o Brasil não tenha dinheiro. O projeto que entrou no poder, esse projeto ultra neoliberal, de falsa direita, tem a finalidade de quebrar o Brasil, literalmente, né? De vender todas as reservas estratégicas, passar esse controle todo para a iniciativa privada. Quando se fala em globalismo, é interessante essa situação. O que é o globalismo? Ora, o globalismo não é um processo de esquerda, isoladamente. É um processo de esquerda e de direita. Mas, fundamentalmente, o que ele é? Ele é um ultracapitalismo. Você tem uma concentração de renda, né, de finanças e de poder, porque dinheiro é necessariamente conjugado com poder? Não. Porque se fosse todo rico, tinha poder. Então, qual é o esquema do globalismo? É a junção do dinheiro com o poder. E o poder está no plano político. Porque é o plano político que dita as regras, as leis, as normas, etc. O plano político e o plano do judiciário. Então, o que vai acontecer? Nós temos, num primeiro momento da história do capitalismo, uma formação de uma elite capitalista, de gente rica. Depois, num segundo momento, nós temos um outro passo, que é a busca dessa gente rica pelo poder.
E, para tanto, eles precisam de começar a comprar deputados, isso no mundo inteiro, e aprovar leis que passe para as corporações privadas deles os direitos de uso e ocupação do solo, por exemplo. As reservas naturais. Se a gente parar para pensar, uma coisa é uma empresa como a Nestlé ter uma concessão para explorar uma mina, uma fonte de água para vender. Outra coisa é ela ter o direito de subsolo. A água passa a ser dela. Não é? Então, reservas estratégicas de qualquer país, petróleo, gás, água, minérios, né? Banco Central, isso é algo que não se vende. Sob nenhum aspecto. Porque se o país não tem isso, como é que ele vai promover o seu próprio desenvolvimento? É impossível. Os donos de empresa têm consciência. Não, não tem não. O Estado tem sim que regular a atuação das empresas privadas. Por exemplo, não se pode formar monopólio, não se pode formar cartel. Veja o problema da mídia brasileira. É um cartel midiático. Uma grande empresa controla praticamente todo o esquema. Então a formação de cartel, de trusts, é algo complexo e é um fenômeno que surgiu depois do século XIX. Então, é uma gente que foi ficando muito rica e depois essa riqueza não bastava. Eles queriam poder. Então é preciso entender que dinheiro e poder não caminham juntos, tá? Agora, quando eles passam a fazer parte de um projeto de poder em que você tem a investida com auxílio de políticos, de juízes, de empresários, etc. tal, e financiados por uma elite. Quando você tem a estrutura do Estado parasitado, comprometida com gente que está aliado com um grupo de empresários, para esses empresários serem os donos do Estado, então os Estados passam a ser privados. Então esse discurso do Estado mínimo, não existe essa coisa de Estado mínimo. O Estado tem que ser o Estado necessário. Né? E é preciso um longo debate em relação a isso. Então, o Estado necessário, o Estado ele tem que, de fato, cuidar da saúde, da educação, da política, da economia. É o Estado que tem que dar as regras, não são as empresas privadas. Porque a empresa vai atender ao lucro dos acionistas. Ela não vai estar interessada na população. Não está mesmo. Né? Bem, então quando o autorizado Chico Teixeira fala que, diante do que está acontecendo com o Brasil, a política brasileira continuar achando que tem que prestar continência aos militares para chamá-los para uma roda de conversa dentro do campo político, isso é o maior dos absurdos. Porque esse é exatamente o vício da República Brasileira. Você tem forças armadas que não servem para nada. Elas não atuam em termos de defesa, de soberania. Elas interferem politicamente o tempo inteiro, colocando seus apaniguados, apoiando golpes desde o século XIX. E a coisa foi piorando sensivelmente a partir do momento que eles foram, eles próprios, tomando para eles o direito e exigindo que a sociedade reconheça que eles têm o direito de atuar dentro do campo político. Não, não tem. É preciso dar um basta nisso. O grande problema do Brasil é a militarização da política, porque os militares são eles que são o maior poder desestabilizador da história da República. Bem, aqui, dito isto, vou ao texto aqui do Roberto Amaral. Abre aspas.
Uma crítica que se deve fazer à ciência política brasileira é a de não se haver detido adequadamente no estudo das Forças Armadas. Nada obstante, o papel de sujeito por elas desempenhado no curso de nossa formação e a preeminência que sempre exerceram sobre o poder civil em toda a história republicana, mais destacadamente na sequência do golpe de 64. Você veja que mesmo Roberto Amaral, é impressionante, eu não sei aonde esses intelectuais brasileiros vivem com a cabeça. Ele concorda que elas sempre tiveram um papel destacado, mas eles vão dizer que esse destacamento foi na sequência do golpe de 64. Meu Deus do céu, toda a Primeira República foi feita de militares. Getúlio Vargas era militar. Nós tivemos pouquíssimos civis ao longo de toda a história da República. E os civis que assumiram os governos, eles eram civis tutelados pelos militares. Então, como assim, somente na sequência do golpe de 64? E olha que esse texto aqui é um texto que está bom, né? Enfim, voltando. Essa lacuna, porém, não é de hoje, pois se reflete já nas obras dos nossos principais intérpretes, omissas na consideração das forças no processo sociopolítico. Manuel Domingos Neto, um dos poucos cientistas brasileiros que se tem devotado ao tema, registra entre nós certo menoscabo ao estudo das Forças Armadas, lembrando que não se exerce poder sobre o que não se conhece. Pode-se mesmo atribuir a essa carência de estudos e reflexões muitos dos problemas que terminaram por debilitar os governos civis, quase sempre atravancados por crises militares. A mesma reserva se dirige à universidade, que não se tem aplicado ao tema. São poucas as dissertações de mestrado e tese de doutorado. São raros os cursos de pós-graduação voltados para a questão tão ingente e agônica em nossa vida política. Para a esquerda e para a academia, de um modo geral, a questão militar permanece como tabu, construído por preconceito ou ranço. Por consequência, a questão, que diz respeito diretamente à democracia e ao poder civil, fica encastelada nos círculos militares, padecendo toda sorte de distorções. Talvez estejamos purgando uma das heranças do comunismo ortodoxo, quando o tema era tratado em círculo fechadíssimo do partidão, que, no entanto, graças à militância de seus intelectuais, ditava a linha discursiva observada de um modo geral pelos poucos que se voltavam ao tema. Predominava a visão de um exército nacionalista, democrático e legalista. Essa leitura idealista, corpo estranho em corrente de pensamento filiado ao materialismo histórico, via os fardados como oriundos dos elementos da classe média, e graças a um determinismo inexplicado, comprometidos com os interesses das grandes massas. A legenda dos combatentes de 24 aparecia assim congelada até a rebordosa de 64. É conhecida a histórica conferência de Prestes na ABI, no dia 17 de março de 64, quando se amparou em tais pressupostos para garantir, com a dupla autoridade de chefe partidário e herói militar, a impossibilidade de um golpe de Estado com apoio das Forças Armadas. Veja que Luiz Carlos Prestes, então, o que o Amaral está falando aqui? Ele está destacando um ponto interessante que a maioria das pessoas não devem saber. No século XIX, a Marinha, e até hoje ainda é assim, era tido como um grupo de elite dentro dos militares. Em termos de formação, em termos de nascimento, né, eles vinham de uma aristocracia, digamos assim. É preciso lembrar que Portugal teve uma elite naval. Né? Portugal foi um dos maiores impérios do mundo em termos de talassocracia, o Império Marítimo. Né? Uma força naval e técnica impressionante. Bem, então a Marinha era tido como uma elite. O Exército, elite no sentido de gente rica, bem nascida. O Exército era tido como
como sendo egresso de famílias pobres ou de classe média. Então, começou a haver uma briga intestina interna entre exército e marinha. Né? Com o passar do tempo, isso é um fato, com o passar do tempo, esse exército foi tomando determinadas dianteiras, oprimindo a marinha e suprimindo a marinha de determinadas frentes militares, a ponto do exército tornar-se o grande protagonista dos acontecimentos políticos. O que o Amaral está falando? A esquerda, por um erro louco, via, portanto, esse exército, que era oriundo de gente de estamento da classe média ou de gente pobre, comprometido, como eles eram pobres, eles estariam comprometidos com as questões da esquerda. Não é? Então, a própria esquerda nunca se importou muito com os militares, porque achava que tinha ali um braço amigo, digamos assim. O curioso é o seguinte: quando nós vamos olhar o que é considerado um projeto de esquerda, né, digamos assim, é a estatização do Estado, o inchamento do Estado. Ao longo de todo o século XX, o Brasil seguiu uma agenda de esquerda mesmo, mas sem ter um governo de esquerda. Isso é um contrassenso. O Brasil foi sendo estatizado, não é? Bem, então, de certa forma, estava acontecendo, veja, Getúlio era militar. Foi o governo que mais olhou pela população. E os militares, grande parte dos militares, nunca gostaram do governo do Getúlio. Ao mesmo tempo, então, que a gente tinha essa situação completamente anômala dentro do Brasil, né? Governos de direita implementando uma agenda de esquerda, ou seja, de estatização contínua, isso é o oposto do capitalismo, foi sendo criada uma elite financeira que se debruçava cada vez mais sobre os nacos do Estado, ricos que não conseguem fazer dinheiro por eles mesmos, ricos que precisam de manter a sua riqueza a partir de licitação do Estado. Então, o Brasil criou uma estrutura que não tem nenhuma relação com a tese mentirosa do patrimonialismo português, inventada pelo Raimundo Faoro. O Raimundo Faoro é um mentiroso, é um sujeito egresso dos quadros militares que inventou uma tese. Né? Então, evidentemente, que a esquerda, o Roberto Amaral é que está fazendo esse meia-culpa, né? E veja que o próprio Prestes, quando tudo, essa fala do Prestes é impressionante, porque os militares já haviam tentado o golpe com o Getúlio. Não conseguiu e aquilo ali protelou durante 10 anos. Mas, na rebordosa daqueles acontecimentos, né, diante de todas aquelas complicações, o Prestes garantir que não haveria um golpe de Estado, bem, foi o que aconteceu. Então, daquele momento em diante, os militares, é a primeira vez que os militares vão assumir o poder. Não, não foi a primeira vez. É a primeira vez que eles vão assumir o poder todas as Forças Armadas. Mas já veja que em 64 eles já haviam criado um desenho. Eles mantêm ficticiamente um congresso funcionando e já começam a fazer um bypass para uma ideia de legalidade. Portanto, é a militarização da política. 64 é o início do processo visível da militarização da política.
Você pode ter um Congresso funcionando com um militar mandando. Esse governo criminoso do Bolsonaro, com o jornalismo pago pela elite e pelos militares e pelos políticos, apesar de ter 11 mil militares ocupando cargos públicos e de uma sequência de projetos, eles falam que não tem militar nenhum dentro da política. A história do Brasil é uma fraude grotesca. Continuando aqui, o texto do Roberto Amaral. Mesmo presentemente, quando a realidade cobra a revisão de muitas teses desamparadas de comprovação, o tema parece ainda não haver cativado a reflexão que sua importância cobra. E contam-se em reduzido número os pensadores brasileiros de hoje, de dentro e de fora da academia, habilitados a iluminar a questão. O quadro se revela desolador quando voltamos nossas vistas para o panorama político, partidário e parlamentar. Participei ativamente da elaboração de todos os programas de governo do campo da esquerda, de 1989 até a primeira campanha de Dilma Rousseff. E não me recordo de qualquer reflexão razoavelmente atenta à temática militar. Era um tema que nos fugia. Recentemente, a fundação de um partido de centro-esquerda desativou o grupo de trabalho dedicado à questão. Não podemos, pois, revelar qualquer estarrecimento quando o presidente Lula, em um de seus mais substanciosos pronunciamentos após as últimas decisões do STF, declarou que assumiria o primeiro mandato em 2003, sem maior clareza quanto a esse desafio, e que se louvara nos conselhos que então lhe prestara o general Oswaldo Oliva. Veja o que é o Brasil. Essa declaração aqui é importantíssima. O Lula vai voltar agora. Se nada acontecer, parece que ele ganha. Este seria o momento adequado, em razão de todos os crimes que esses militares cometeram, inclusive sendo responsáveis direto, juntamente com o Jair Bolsonaro, por 600 mil mortes da pandemia de Covid. Esse era o momento, por tudo o que aconteceu, por todos esses indivíduos assumirem que eles deram um golpe de Estado em Dilma Rousseff. Era o momento de fazer uma revisão histórica, juntar as forças políticas e botar uma mordaça nos militares de um modo definitivo. Mandá-los, de fato, para dentro dos quartéis. E se isso não for feito agora, nós não teremos outro quadro no Brasil dentro de um período breve. Ou se criminaliza essa gente agora, ou, de fato, o timing, o tempo terá passado. E aí sim, o projeto que eles vinham desenhando e já conseguiram implementar, não será possível desmontá-lo mais. No entanto, Lula não tem dado nenhuma palavra nesse sentido. Eu duvido muito que a esquerda vá ter coragem, mesmo que ela construa consensos políticos, de botar o dedo na ferida, como seria necessário botar. Porque enquadrando os militares, enquadra a política e enquadra a elite política nacional. A elite financeira nacional. O problema brasileiro tem um nó górdio. E se não for feita essa iniciativa, não há como desmontar o imbróglio. Então veja, quando a própria esquerda, não é? Não se propõe a refletir sobre isso, então de que esquerda nós estamos falando? É preciso, num determinado momento, enfrentar quem é muito poderoso. E existe um limite constitucional claro aqui. Então, o Lula seguiu muitos conselhos
desse general Oswaldo Oliva. Continuando, a questão central naquela altura dizia respeito ao caráter que deveria presidir as relações entre o chefe da nação, personificação do poder civil, e os engalanados, ou seja, os militares, ciosos de uma autonomia sem respaldo na ordem constitucional. E é isso que essa gente tem feito. Essas observações me trazem à baila episódio provocado pelo então comandante do Exército, ao fazer publicar no dia 17 de outubro de 2004, intempestiva e provocativa nota, escrita em nome da força, em que justificava mortes como a de Vladimir Herzog, revivendo em pleno século XX os fantasmas da subversão e do movimento comunista internacional. Era um texto velho, com umas más lembranças dos anos 70 do século passado. Bem, o comunismo, existe uma questão aqui que a gente tem que entender. O comunismo enquanto movimento de esquerda, né, é um movimento que se opõe à nova ordem mundial. Né? Isso não o isenta dos crimes que ele cometeu e das loucuras. Porque você achar também que não pode ter nenhuma iniciativa privada e que o Estado tem que ser dono de tudo, que você tem que matar todos os inimigos, isso também é péssimo. Acontece que a direita também tem essa propositura, de um outro lado. Né? Mas a grande questão que está havendo, como batalha geopolítica, quando começou a se juntar a ideia de dinheiro com poder, é que você precisa de fabricar um inimigo. E o comunismo passou a ser um fetiche ideológico da falsa direita. Uma coisa é a gente analisar o comunismo em si, a essência daquilo que não presta. Outra coisa é você tornar aquilo uma figura ideológica, um monstrengo que fica guardado dentro do armário, que você tira ele de dentro do armário para continuar legitimando a junção do dinheiro com o poder de um grupo de empresários que querem ser donos, literalmente, do mundo. Portanto, são empresas privadas que querem mandar na sociedade e na cultura. Então, é preciso haver uma oposição àquilo que se chama de nova ordem mundial. Então, até aquilo que se chama de nova ordem mundial, nós precisamos de entender o que está sendo falado. Né? Então, os militares saem com essa história toda. Quando eles falam de comunismo, é esse monstrengo que eles criaram dentro do armário e que eles tiram para fora quando bem convém. Abana o comunismo e vende a Petrobras a preço de banana. Abana o fantasma do comunismo e vende o Banco Central. Abana o fantasma do comunismo e desmonta todo o parque científico, o pequeno parque científico, industrial, tecnológico do Brasil. É mentira. A própria atuação da esquerda mudou de rumo tem muito tempo. Eu já fiz programas sobre isso, já citei os principais teóricos que fizeram essa mudança de rumo. Desde a década de 60, viceja um outro tipo de entendimento do que seja a esquerda. Continuando o texto, Roberto. O mundo mudara. O Brasil mudara. Veja, esse general, outubro de 2004, ele está no governo do Lula, hein? O mundo mudara, o Brasil mudara, mas o pensamento militar permanecia preso às mofadas teses de segurança nacional. Não é uma mofada tese. Veja a miopia do Roberto Amaral. A segurança nacional é a doutrina fundamental dos militares que vai permitir que os militares migrem para dentro da política.
tutorando a vida civil como um todo. É a criação de um Estado policial militar. E mesmo Roberto Amaral, que se propõe a fazer uma crítica, ele trata a doutrina de segurança nacional como uma tese mofada. Não, ela não é mofada, coisa nenhuma. As suas linhas ideológicas podem estar ultrapassadas, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Eles estão usando essas linhas ideológicas para promover a militarização da política. É preciso entender isso. O Muro de Berlim ruíra, a União Soviética se autodissolvera, mas a alta oficialidade brasileira continuava embrenhada na Guerra Fria. E resiste a saltar fora desse bunker. Estávamos praticamente no início do governo do Lula, né? Em fase ainda de descobrimento de uma realidade até então só conhecida por intermédio da literatura. Tudo era inédito, urgente e delicado. Não havia intimidade com as questões de Estado e quase todos éramos neófitos na administração pública. Vindo a público sem prévia submissão ao Ministério da Defesa, a nota do comandante do Exército era sem dúvida uma provocação e logrou o que queria, a saber, pôr em confronto a autoridade do ministro e as baionetas do Forte Apache. A história é conhecida e teve seu aparente termo com a demissão do irrepreensível ministro da Defesa, embaixador José Viegas Filho, que não pôde ser acusado de omisso ou tíbio, pois seguiu as orientações de seu chefe, o presidente da República, como relata em sua carta de demissão de 22 de outubro, que transcrevo ao final em face de sua importância histórica, mas acima de tudo confiando que dela, um eventual governo progressista a ser eleito em 2022, possa colher a lição que encerra. Ao embaixador Viegas, sucederam no ministério 2 dos mais ilustres homens de Estado, brasileiros de primeira água, mas ambos desafeitos às palavras de ordem e à impositividade ao comando. A partir desse episódio, o governo perdia condições de comando das forças que constitucionalmente lhe deviam obediência. Se não sobreveio o desastre, a legalidade foi preservada, sabe-se, ali se instalava a erosão do poder civil. Uma vez mais, o passado é a fonte de explicação do presente. Não é de hoje o malveso dos nossos governantes de confundir a aparência com a essência. O silêncio dos militares fora lido como solidariedade às nossas políticas e as relações governo-partido, forças armadas, haveriam de ser as melhores, porque havíamos revertido a dramática situação orçamentária em que se encontravam as 3 forças e procederamos a sensível reajuste dos salários. Fizéramos tudo quanto mandava um guia de boa vizinhança, mas havíamos renunciado ao irrenunciável, quando se trata de relações militares, o exercício de um rígido comando. O resto são consequências, e elas, como lamentava o conselheiro Acácio, aqui é o conselheiro Acácio do Eça de Queiroz, hein? Sempre vem depois. Não é? Bem, então ele cita aqui a nota do embaixador Zé Viegas, mas Roberto Amaral, portanto, ele pontua em 2004, portanto, no início do governo do Lula, esse episódio, que pouquíssima gente deve se lembrar, não é? Que vem a constituir, a ser um marco do início de uma rebeldia dos militares. Porque a partir do momento que um general, não é, lança esse tipo de nota e ele não é aposentado ou calado pelo presidente da República, que desautoriza o ministro da Defesa, acabou. Eles foram tomando dali em diante, cada vez mais frente, né, achando-se os donos do poder, desautorizando os civis daquele momento em diante, criminalizando a política dos civis. Não estou dizendo que a política brasileira não é corrupta, hein? Mas não é só a política brasileira que é corrupta. Os militares são o maior antro de corrupção que existe. Porque são eles que afiançam
as elites que vão se sucedendo no poder. Desde o regime militar, as forças armadas estão depauperadas. Isso não é culpa dos civis, não. Eles ficaram 20 e tantos anos no poder. Quando eles entregaram o poder, as forças armadas estavam destruídas. Essa foi uma das grandes guerras entre o Geisel, por exemplo, e o Silvio Frota. Exatamente a alegação de que as forças armadas estavam depauperadas. Não tinha reajuste de salário, não tinha investimento, não tinha nada. O Lula achou que, dando aumento de salário e comprando caça, queria calar a sede de poder dos militares. E é isso que é impressionante. É a falta de reflexão ou de cultura daqueles que se dizem intelectuais brasileiros, porque os militares não estão interessados somente em aumento de salário. Isso é o pano de fundo de uma questão. É o abrir alas do processo. Digamos, é o jargão, é o argumento que eles vão fazendo e que eles sempre fizeram ao longo de todo o século XX. Mas isso é o abre alas. A essência da atuação deles é muito mais profunda. Eles querem um controle completo do Estado brasileiro. Né? Então, essa carta do embaixador, do ministro da Defesa, né, para o Lula, é emblemática. Né? Então, a partir do momento que o Lula desautoriza o seu próprio ministro, e veja, depois esses homens vão, eles mesmos, durante o governo da Dilma Rousseff, eu já falei sobre isso, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, está junto com o Vilas Boas abrindo as portas da AMAN, dos quartéis, para o Bolsonaro fazer campanha política. Esse mesmo Aldo Rebelo, que não tem vergonha na cara, lançou um movimento chamado um movimento político chamado Quinto Movimento, que é um sebastianismo, Quinto Imperial Mambembe. Esse homem, tido como um nacionalista, é um outro vendilhão. E para ele, as Forças Armadas, apesar de tudo que elas fizeram historicamente, são nacionalistas e defendem os interesses da pátria. De que Força Armada esse homem está falando? Porque aquilo que atua dentro do partido militar é o inverso do que essa gente da esquerda. Então a própria esquerda ajuda a manter um fetiche imaginário, juntamente com a direita, de que os militares são gente muito boa e infensos à nação. É na mão dessa elite política, tanto da direita quanto da esquerda, que advoga a ideia de que os militares, de fato, têm o direito de exercer o papel moderador. É na mão dessa gente que o Brasil está. Evidentemente que esse tipo de defesa implica claramente na existência de laços e da preservação de interesses entre esses políticos de esquerda e de direita, com os militares e com uma elite bandida ligada ao globalismo internacional. Tá claro? É lamentável porque o Brasil de fato não tem esquerda enquanto linha ideológica doutrinária correta. E não tem nenhuma direita. O que nós vemos é um pastiche. Porque entra governo e sai governo, a estrutura de como o Estado vai ser tocado é exatamente igual. Ela não muda. O personagem que está ali, o ocupante da presidência da República,
é que muda para inglês ver. Na essência, há um grande projeto que corre por trás dos panos, e esse projeto ele correu de uma forma durante o século XVIII, correu de uma forma durante o XIX, desculpe, correu de outra forma durante o século XX e está correndo da mesma forma agora no século XXI. Então não há, se houver de fato uma perplexidade da esquerda em relação à questão militar, essa esquerda já teria tomado providência. E a direita também. Porque nem a esquerda nem a direita, enquanto partidos políticos, conseguiriam entender que militar não é civil. E esses militares, quando entrarem, eles vão caçar tanto os de esquerda quanto os de direita. E só vão ficar aqueles indivíduos de esquerda e de direita que estiverem completamente comprados e alinhados com o projeto militar. Essa é a realidade. Essa realidade brasileira terá que ser enfrentada, mais dia, menos dia. E esse era o ano para haver esse enfrentamento. No meu entendimento, não há nada no horizonte da esquerda, sobretudo capitaneada pelo Lula, que me faça ver algum sinal de que eles vão mudar essa linha. De modo que a gente vai voltar ao que era para ficar tudo igual. No fundo, o que foi feito é o desenho de um Estado militar policial no governo do Temer e do Bolsonaro. E é isso que vai continuar. Isso sem considerar as discussões aí a canto de boca da criação de um parlamentarismo mambembe. Aí o caldo entorna de vez. Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.